Eu era gerente de um sistema de licitação pública dentro de um hospital militar, identifiquei corrupção interna, um sistema que liberava cirurgias de alto custo, né? E era muito. No meio do caminho foram atrás da minha vida pessoal, da minha vida íntima, descobriram a minha homossexualidade e com essa arma eles tentaram me desacreditar perante o público interno. Eu também fui condenado na Justiça Militar a 8 meses de reclusão por ter denunciado que meu companheiro sofreu tortura nas Forças Armadas, né, quando esteve preso na cadeia. E o entendimento da Justiça Militar e do Ministério Público Militar é que eu tentei desacreditar as Forças Armadas perante a opinião. A ideia é tentar desacreditar, porque o entendimento interno é que isso é um reflexo do que se pensa na sociedade, que o homossexual é algo para ser desacreditado, ou seja, que é alguém que está doente e que não merece voz, que não merece crédito algum. Graças a Deus o entendimento ele tem mudado. A cultura lá fora, ela tem caminhado a passos mais largos do que lá dentro. E isso aí ficou difícil deles entenderem, e isso refletiu naquela exposição pública toda que nós tivemos um retorno muito positivo da sociedade. A sociedade, em momento algum, fomos hostilizados, muito pelo contrário. A grande maioria da sociedade ficou realmente indignada com aquela situação. Porque vários direitos que temos na sociedade, como o direito ao voto, por exemplo, quando o rapaz ele ingressa numa força, ele não pode votar. Tiver uma situação de punição disciplinar, que o comandante pode te deixar preso até 30 dias, você também não faz jus ao habeas corpus. A Constituição ela traz de punições disciplinares, não é cabível habeas corpus. No caso específico de crime tipicamente militar, é inadmissível que haja a soltura do réu. Que o nosso Estatuto Militar e o nosso Regulamento Disciplinar do Exército, por exemplo, eles datam, o Regulamento Disciplinar e o Estatuto eles foram reformulados em 80, portanto, 8 anos antes da nova Constituição. E o nosso Código Processual e o Código Penal são de 69, né, do auge da ditadura. Portanto, nenhum desses regulamentos eles estão alinhados com os princípios constitucionais em vigor. Aquele cidadão que está destoando, que tem a boa intenção de não condenar o réu quando verificado todos os pressupostos da inocência, ele não vai fazer isso de jeito nenhum, porque quando ele sair do tribunal, ele novamente vai se subordinar àquela hierarquia. Então, toda vez que tiver em jogo o interesse de um general, de um coronel, sei lá, de um superior qualquer, e você, digamos que de fato você seja um subordinado desse cidadão, você vai para a Justiça Militar e vai julgar, ai de você se você não tomar um posicionamento favorável àquele entendimento militar, nada mais é do que um braço das Forças Armadas no nosso judiciário, ontem e hoje. Ela se mostrou assim durante o período da ditadura, quando praticamente todos foram condenados sumariamente, e ela se mostra assim hoje, inclusive, com os casos de deserção e submissão. A nossa luta histórica, inclusive, que eu acabei pegando o bonde andando, mas era uma coisa que estava resignada, que estava um pouco parada, por conta de outras demandas que a gente tem na sociedade, é pela total extinção da Justiça Militar da União e dos Estados. A gente não tem necessidade de serviço militar obrigatório, está mais do que comprovado, porque menos de 1% do efetivo apresentado durante todo o ano é aproveitado. Menos de 1%. E a grande maioria das pessoas, elas vão ali procurando um emprego. Litros de suor num treinamento evitam gotas de sangue numa possível guerra, né? Existe essa mentalidade ainda. Mas se ela se contesse só isso, só na exaustão, não. Ela vai além da exaustão. Existe um entendimento de que o cidadão, inclusive, ele tem que passar por situações de tortura física. A arbitrariedade, ela se estende às polícias auxiliares, né? É uma cultura que está tão impregnada dentro das instituições que uma coisa transmite para outra. Até um certo ponto, o regulamento disciplinar do Exército, isso aí, se não me engano, já foi alterado. Ele era aplicável aos subordinados da Justiça, da Polícia Militar. Então, o entendimento e a formação é basicamente a mesma. E no meu entendimento, talvez seja mais grave ainda, porque o cidadão ele sofre toda aquela situação interna e depois ele vai ter contato direto com a sociedade, com o público. Então ele acredita que ele tem que agir da mesma forma, com a mesma truculência lá fora, produz lá fora, com que ele foi educado. É que a democracia ela foi arranhada, não é?
Porque você dá um poder de polícia total e irrestrito a um cidadão que entrou ontem, que não tem a formação básica, no mínimo, daquela vai e obedece, que foi o que a gente debateu aqui no começo. Esse cidadão ele não tem preparo qualquer para dar voz de prisão a ninguém, qualquer dia, qualquer hora da noite, né? É muito perigoso. Não temos preparo para isso, de forma alguma. A polícia militar, que há anos deveria estar preparada, não consegue. Imagine um soldado recruta, um jovem, com 18, 19 anos, que um homem a gente sabe que, por formação, um homem, 18, 19 anos, é um menino ainda.